Fala, meu povão do nono ano, tudo certo com vocês? Inicialmente, eu quero dizer que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato. Indo realmente para o que interessa, nessa aula de hoje vamos falar sobre resoluções de equações incompletas do segundo grau, beleza? Mas antes de começar a falar de equações incompletas, eu quero relembrar o seguinte, algumas propriedades do conjunto dos números reais. Lembrando que o conjunto dos números reais, né, ele contém os naturais, o conjunto dos inteiros, o conjunto dos racionais, dos irracionais, certo? E aí, ele englobando tudo, forma o conjunto dos números reais. E vale ressaltar que um número ou ele é racional ou ele é irracional. Se ele for irracional, ele não pode ser racional, e se ele é racional, ele não pode ser irracional. Parece besta, mas esse fato é muitíssimo importante, beleza? Então, olha só, o primeiro fato que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se eu tenho dois números reais sendo multiplicados, ou seja, eu tenho aqui ó, x vezes y e o resultado for zero, ou seja, né, o meu x vai ser igual a zero ou o meu y vai ser igual a zero, ou ambos vai ser zero, beleza? Então, fixa bem isso daqui, ó. Se eu multiplico dois números reais, certo? E essa multiplicação resulta em um produto igual a zero, ou o x vai ser igual a zero, ou o meu y vai ser igual a zero, ou ambos vai ser zero, certo? Agora, se eu perguntar aqui para vocês aqui, ó, qual o número, certo, que eu multiplico por ele mesmo que dá 16? A pergunta é, qual número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar igual a 16? Que é elevado ao quadrado, né? Qual número que eu multiplico por ele mesmo, ou seja, elevado ao quadrado que vai dar igual a 16. Vocês concordam comigo o seguinte, ó, que mais 4 elevado ao quadrado, né? É 4, certo? Que multiplica, deixa eu apagar isso daqui que ficou muito feio. Ó, mais 4 elevado ao quadrado é mais 4, certo? Que multiplica mais 4, certo? Mais com mais dá mais, ou seja, amigo do meu amigo é o meu amigo. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, aqui eu sei que uma das minhas respostas é mais 4. Mas vocês concordam comigo que menos 4 elevado ao quadrado também vai dar 16 positivo? Quer ver? Ó, menos 4 que multiplica menos 4 também vai dar o quê? 16 positivo. Ó. Menos com menos dá mais. Ou então, inimigo do meu inimigo é o meu amigo. 4 vezes 4, 16. Então, olha só, menos 4 também é uma solução para a minha pergunta, beleza? Agora, se eu mudasse essa pergunta e falasse assim, ó, opa, eu apaguei demais, voltando aqui, beleza. Se eu fizesse uma pergunta, qual é a raiz quadrada, no caso aqui, ó, qual é a raiz quadrada de 16? Olha só, qual é a raiz quadrada de 16? Ficou muito feio, né? Eu estou com um sério problema hoje para digitar. Raiz quadrada de 16, certo? Qual é a raiz quadrada de 16? Então, eu falo para vocês que raiz quadrada de 16 pode ser mais 4 ou então menos 4, certo? Pode ser um desses dois carinhas, beleza? Porque o que é a raiz quadrada? A raiz quadrada de um número, ela é o quê? É a multiplicação de dois fatores iguais que deu o resultado do meu radicando. No caso aqui, o meu radicando, ele é o 16. Então, isso daqui pode ser o quê? Mais 4 ou então menos 4. Então, ó, generalizando esse fato que eu acabei de dizer, vamos se atentar ao seguinte, a seguinte pergunta. Ó, x elevado ao quadrado, né, é igual a y, certo? Aí lembra da nossa aulinha lá de radiciação? Se eu quero sumir, né, com esse x elevado ao quadrado, né, eu multiplico, né, eu elevo ambos os lados da minha equação a meio, né, que é a mesma coisa de tirar raiz quadrada, né? Então, eu disse que é como se a gente desse um peteleco aqui nesse 2 e ele passasse para o outro lado como forma de raiz quadrada. Então, esse resultado é aceitável, que a gente fala que pode ser menos, no caso aqui, ó,
menos raiz quadrada de y, ou então mais raiz quadrada de y, beleza? Então, fique atento a esse fato importantíssimo aí que vamos precisar bastante. Então, dando continuidade agora, né, nós temos alguns tipos aí de equações do segundo grau. Quais são esses tipos de equações do segundo grau? Nós temos equações do segundo grau completas e equações do segundo grau incompletas. Ou seja, as equações do segundo grau, elas podem ser escritas assim, ó. Eu tenho a primeira aqui, ó, que é o meu ax elevado ao quadrado, mais o meu bx mais c igual a zero, certo? Eu tenho também, e essa daqui é uma equação que eu falo que ela é completa, beleza? É uma equação completa. Por que que ela é completa? Porque ela tem o meu coeficiente A, o meu coeficiente B e meu coeficiente C. São todos aí diferentes de zero. Eu também tenho aqui, galera, olha só, uma equação que ela é do tipo ó, ax elevado ao quadrado mais bx igual a zero, e essa daqui eu falo que ela é incompleta. Por que que ela é incompleta? Ela é incompleta porque o meu coeficiente independente, que é o c, ele é igual a zero, e se a gente verificar, ela não está igual à minha número 1. Se não está igual a número 1 também, nós dizemos que ela é incompleta. Nós temos outro tipo aqui também, ó, que é o tipo 3, que é ax elevado ao quadrado mais... Opa, deixa eu voltar. Mais c, que é igual a zero. Ou seja, essa é uma equação, no caso, incompleta, porque ela não tem o coeficiente, certo? Ela não tem o coeficiente b, beleza? Então, dizemos que ela é incompleta. Nós também temos uma que é desse tipo aqui, ó, que é ax elevado ao quadrado igual a zero. Essa daí não tem o coeficiente b e também não tem o coeficiente c, beleza? Então, eu falo que ela também é incompleta, beleza? Mas tem uma característica bastante importante aqui que eu tenho que dizer para vocês, que isso daqui é regra. Olha só, o meu A, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Se o meu A for igual a zero, não é uma equação do segundo grau, beleza? Por quê, professor? Olha só, porque todo número multiplicado por zero vai dar igual a zero, igual aquelas propriedades lá dos números reais. Ou seja, se o meu A for igual a zero, eu sumo com essa parte aqui, ó, com esse x elevado ao quadrado. Esse x que diz exatamente o grau da minha equação. Então, a minha equação ela é grau 2. Então, se eu multiplico por zero, essa parte vai sumir, vai ficar, olha só, bx mais c, e bx mais c é uma equação do primeiro grau, não é do segundo grau. Então, o A tem que ser igual a zero. Mas o foco dessa aula de hoje é resolver equações do tipo o quê? Incompletas. Então, nós vamos resolver somente essas aqui que eu acabei de circular perfeitamente, beleza? Então, olha só, o primeiro tipo que vamos resolver, eu vou descer bem aqui, vai ser resolver o tipo de equação que é ax elevado ao quadrado mais bx igual a zero. Vamos resolver equações desse tipo. Por exemplo, o meu exemplo número 1, eu tenho aqui, ó, x elevado ao quadrado menos 3x igual a zero, né? O que significa resolver uma equação do segundo grau? Olha só, a gente tem que entrar, saber bem o objetivo de resolver uma equação do segundo grau. Resolver uma equação do segundo grau é achar o conjunto solução que satisfaz essa igualdade. Ou seja, é encontrar um número real, que eu vou substituir aqui no lugar desse x, certo? Que eu vou substituir no lugar do x e vai me resultar em uma expressão igual a zero. Ou seja, encontrar as raízes, também é um termo utilizado. Então, resolver uma equação do segundo grau é encontrar o valor da incógnita, no caso, encontrar o valor da incógnita, que eu vou substituir aqui o valor numérico, que vai resultar numa expressão igual a zero, beleza? É chamado de solução, né? Conjunto solução da equação do segundo grau,
é chamado também raízes da equação do segundo grau, e também aí, esses nomes aí, beleza? Então, olha só, como é que eu resolvo essa equação do segundo grau? Então, nós podemos resolver esse tipo de equação incompleta fazendo a fatoração de polinômios, beleza? Então, eu vou fatorar esse polinômio bem aqui utilizando o método de fator comum em evidência. Então, olha só, eu vou pegar essa questão e vou reescrever ela aqui, ó. É x elevado ao quadrado menos 3x igual a zero. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vejo que eu tenho um x ao quadrado aqui, um 3x aqui e um zero aqui. Eu posso dividir todo mundo por x. Tanto o meu primeiro membro, que fica antes do sinal de igualdade, quanto o meu segundo membro, que fica depois da igualdade. Então, eu vou dividir aqui, ó, por x, vou dividir aqui por x e também vou dividir aqui por x. Mas, professor, o que é essa parte aqui? Olha só, zero, certo? Se eu pegar o zero e dividir por qualquer número, sempre vai ser o quê? Zero. Então, aqui é a mesma coisa, eu não alterei nada. Agora, olha só, isso daqui existe. O meu zero, ele pode ser o meu dividendo, mas nunca pode ser o meu divisor. Nunca que eu posso fazer isso daqui, ó, isso daqui não existe, beleza? Não existe divisão por zero. Então, olha só, aquilo que eu coloco no denominador é o meu fator comum em evidência. Então, aquilo que eu divido vai ser o meu fator comum em evidência. Isso daqui vai ser igual a alguma coisa. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Essa igualdade é essa igualdade. 0 dividido por x é 0. Já coloquei a resposta aqui. Agora, vamos fazer aqui, ó. X elevado ao quadrado dividido por x. É uma divisão de potência de mesma base. Uma divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e vou fazer a subtração dos expoentes. Então, x dividido por x, eu conservo a base, certo? E agora resolvo a subtração dos expoentes. 2 dividido por 1, ou 2 dividido não, menos, perdão. 2 menos 1 é igual a 1. Então, não vou colocar nada, porque o 1 vai se tornar irrelevante, bem aí. Esse negativo eu vou descer aqui. Agora, olha só, 3x dividido por x, ou então x dividido por x é igual a 1. 1 vezes 3 dá igual a 3, beleza? Então, é como se isso daqui fosse embora. Cheguei nesse resultado aqui, galera. Cheguei no resultado aqui. Quando eu chegar nesse resultado, eu vou trazer o seguinte questionamento. Qual número que eu vou colocar no lugar do x que vai fazer essa expressão ser igual a zero? A pergunta é essa. Qual número que eu vou colocar no lugar do x que vai fazer essa expressão se tornar zero? Então, olha só, aqui não é uma multiplicação. Se o meu x ele for igual a zero, olha só o que vai implicar. Vai ficar zero, então eu estou substituindo o zero no lugar do x. Beleza? Então, ó, 0 que multiplica quem? 0 menos 3, certo? Isso vai dar igual a 0. Olha, 0, que nem a gente falou mais acima, 0 multiplicado por qualquer coisa é igual a quanto? 0. Então, o 0, ele é a minha primeira solução. Mas olha só, se eu colocar um 3 positivo aqui, ó, um 3 positivo aqui, também não vai zerar essa parte? Então, eu vou tentar também aqui, ó, x igual a 3. Então, vai ficar, ó, 3 que multiplica 3 menos 3, e isso vai dar igual a 0. Isso vai ficar 3 que multiplica 3 menos 3 dá igual a 0. Isso resulta em quê? Em 0. Então, eu escrevo assim, a solução daquela equação vai ser quem? 0 e 3 positivo. Então, toda vez que vier para a gente aqui uma equação do segundo grau que tem essa forma, o que a gente vai fazer? Aplicar a fatoração colocando um fator comum em evidência. Vamos fazer mais um exemplo? Deixa eu descer aqui, ó. Exemplo 2. Então, aqui eu tenho o meu exemplo número 2. Meu exemplo número 2, cadê? Exemplo número 2 vai ser igual x elevado ao quadrado menos 15x igual a 0. Eu vou dividir todo mundo por quem? Por x, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou continuar aqui, ó, vai ficar x elevado ao quadrado menos 15x
igual a zero, certo? Vou dividir todo mundo por x. Vou dividir aqui por x e aqui também por x. Então, o meu x ele vai ser quem? O meu fator comum em evidência. Vai ficar x que multiplica alguma coisa que vai ficar dentro desse parêntese, que é igual a quem? A zero. E aqui eu já resolvo direto. Zero dividido por x é igual a zero. Então, olha só. X elevado ao quadrado dividido por x resulta em quê? Conserva a base e subtrai os meus expoentes. 2 menos 1, 1. Então, ficou aqui, ó. Esse sinal de negativo eu vou colocar aqui. 15x dividido por x, ó, esse x vai embora com esse x. Resultou em quem? Em apenas um 15. Agora eu faço a pergunta essencial. Qual o número que eu vou colocar no lugar desse x aqui e desse x aqui que vai fazer essa minha equação ser igual a zero? Então, olha, é fácil ver que o zero ele é uma solução da minha equação. Beleza? Então, fazendo x, deixa eu apagar, né? Muito desleixado. Fazendo x igual a zero, eu vou ter o quê? Ó, vou substituir agora aqui, ó. Vou ficar zero, que multiplica 0 menos 15, certo? Isso dá igual a zero. O zero aqui, ó, multiplicado por qualquer número, dá o quê? Dá zero. Então, eu sei que uma das minhas soluções da minha equação já é quem? O zero. Mas tem outra. Vamos verificar? Olha só, fazendo x igual a 15 positivo, também vai resultar nisso? Eu acredito que sim, olha só. No lugar do x, eu vou colocar quem? O 15. Então, vai ficar aqui, ó, 15 que multiplica, certo? 15 menos 15. Isso vai dar igual a zero? Vamos ver, ó. Vai ficar 15 vezes quem? Zero. 15 vezes zero igual a 15. Então, o próprio 15, ele é o quê? Uma solução da minha equação do segundo grau. Beleza? Então, é isso bem daí. Então, veja bem, galera, aqui, ó. Agora, vamos resolver uma equação do tipo... Olha só, vamos resolver uma equação agora do tipo que ela é aqui, ó. É ax... Opa, escrevi errado. É ax elevado ao quadrado mais c igual a zero. Beleza? Então, eu vou começar com esse probleminha bem aqui, ó. Eu tenho um quadrado, vou pegar um quadrado aqui, ó, um quadrado azul, certo? Vou desenhar esse quadrado aqui, certo? Espera aí que eu tenho que fazer um negocinho aqui para dar certo. Beleza, aqui, certo? Agora eu vou vir bem aqui. E agora eu vou fechar esse quadrado aqui, beleza? Agora eu vou pegar a minha lata de tinta e vou pintar isso daqui de que cor? De vermelho. Não, de vermelho não, vou pintar de verde. Verde é mais bonito. Vou pintar de verde. Ó, eu vou fazer o seguinte, a análise aqui, ó. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que essa área bem aqui, ó, de verde, ela tem 144 metros quadrados. Então, olha só, eu estou dizendo que eu tenho um lotezão aí, certo? Para me plantar uns milho aí, e ele tem 144 metros quadrados. Certo? Então, a área dele é o quê? 144 metros quadrados. A minha pergunta é, qual é o lado aqui, ó, qual é o lado desse quadrado? Lembrando que eu estou falando que é um quadrado. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, aí, qual é o valor dessa área? Certo? Eu sei o seguinte, que a área de um quadrado, certo, é um lado multiplicado por outro. Certo? É um lado multiplicado por outro. Se é um lado multiplicado por outro, eu sei o seguinte, que se esse lado aqui, ele mede x e esse mede x, isso daqui é x elevado ao quadrado, é minha área. Mas só que x elevado ao quadrado é igual à minha área, eu estou dizendo que isso daqui é igual a quanto? 144 metros elevado ao quadrado. Eu vou tirar esse metro elevado ao quadrado aí. Beleza? Então, é isso bem daí. Certo? Então, ó, a pergunta inicial é, eu tenho um lote que ele tem 144 metros quadrados. E esse lote, ele tem a forma quadrada. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. E a pergunta é, qual é o valor do lado desse lote? Então, eu calculei a área de um quadrado é x vezes x. X vezes x é x elevado ao quadrado, certo? X elevado ao quadrado é igual a 144 metros, porque eu falei que é esse resultado. Então, olha só. Então, eu vou jogar esse 2 para o outro lado, ele vai em forma de raiz quadrada, certo? Então, vai ficar assim, ó, x é igual a
certo? Aí eu vou colocar assim, ó, mais ou menos, no caso aqui, ó, raiz de 144, certo? Então, esse meu resultado pode ser mais, né? Raiz de 144 é 12, ou então ele pode ser menos 12. Por que, professor, mais e menos? Aquelas propriedades lá do conjunto dos números reais. Ou seja, toda vez que eu pergunto qual é a raiz quadrada de alguma coisa, de algum número, a raiz quadrada vai ser o quê? Um número que eu multiplico por ele mesmo, que vai resultar nesse meu radicando aqui, ó. Veja bem, mais 12 elevado ao quadrado é igual a mais 12, positivo, certo? Aqui não vai dar, que tá minha foto aí, né? Vai ser, ó, mais 12 elevado ao quadrado é igual a mais 12, que multiplica mais 12, certo? Isso vai resultar, o mais com mais dá mais, 12 vezes 12, 144. Então, pode ser o quê? O meu 12 positivo, certo? Pode ser o meu 12 positivo. Também pode ser o meu 12 negativo, ó, porque menos 12 elevado ao quadrado é igual a quem? Menos 12, que multiplica menos 12. Menos com menos vai dar mais. 12 vezes 12, 144. Deu igual ao meu radicando. Então, pode ser mais 12 menos 12. Mas aí a gente usa o nosso fato da nossa interpretação. Faz sentido eu colocar menos 12 aqui, um lado igual a menos 12? Você já viu alguém falar, ah, esse comprimento tem menos 12 metros. Faz sentido? Não faz. Então, a gente descarta esse carinha aqui e a resposta fica mais 12 metros de cada lado. Beleza? Então, esse daí é uma equação incompleta do segundo grau. Tranquilo, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer, mais uma vez, inenarrável estar com vocês nessa aula. E até a próxima. Fui!